Olá, no programa Lespe em Pauta de hoje vamos falar do balanço do agronegócio paulista, onde as exportações no primeiro semestre de 2024 aumentaram 8,9%, alcançando 14 bilhões de dólares. Olha, as importações elas também apresentaram um crescimento de 7,3%. O levantamento do Instituto de Economia Agrícola, vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, aponta que a participação das exportações do agronegócio paulista no total do estado, no acumulado de janeiro a junho de 2024, foi de 42%, enquanto a participação das importações setoriais foi de 7,7%. Muito bem, eu recebo aqui em nossos estúdios o coordenador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, Carlos Nabil Gobril. Muito obrigado pela sua presença aqui, Gobril, no nosso estúdio aqui, no nosso programa, né? E também vou receber aqui, estou recebendo aqui, a pesquisadora do Instituto de Economia Agrícola, a Marli Mascarenhas Oliveira. Muito bem-vinda, Marli, aos dois aqui, para a gente bater esse papo, né, gente, sobre o agronegócio. Vamos falar da importância aí desse setor, não só para o estado de São Paulo, né, gente, para o país. Eu sei que o Gobril, ele é um cavalheiro. Você quer começar ou quer deixar a Marli começar a falar para a gente do agronegócio? Explica para o nosso telespectador, eu sempre falo isso, a gente tem que falar com uma linguagem mais simples possível para que as pessoas entendam. Isso aqui é uma casa de leis, mas é a casa do povo, a Assembleia Legislativa. Marli, explica para o nosso telespectador o que é o agronegócio. Realmente o agronegócio ele tem dado assim um show, né, em termos de performance e bom desempenho na economia, não só do estado de São Paulo, como do Brasil, que você afirmou. Nós podemos dizer que desses números que você citou, de aumento de 8,9% de exportação, de 7,3% de importação, nós criamos aí um superávit de 11,22 bilhões de dólares, né? Isso em relação ao mesmo período do ano passado, de janeiro a junho, nós podemos dizer que foi um aumento de 9,4%. Realmente a gente tem tido esses resultados positivos, assim, mês a mês, né? E com grande expectativa de se manter esse superávit da balança comercial. São Paulo, ele participa, o agronegócio de São Paulo, ele participa com 17% das exportações do agronegócio brasileiro. E isso coloca o estado numa posição muito boa em relação aos outros estados da federação. Ele fica em segundo lugar. Em primeiro lugar nós temos o Mato Grosso, né? Em seguida nós temos Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, né? Com percentuais bem menores, até em torno de 12% para baixo, né? De diferença. Então isso dá para o estado um grande destaque, né? No agronegócio, com culturas tradicionais e também sempre inovando, né, em tecnologias, em ganho de produção e produtividade. Inclusive, até em off ali, ainda agora, a gente estava ali nos bastidores falando, né, que eu fiz um evento aqui com o deputado Bove, né, e sobre o agronegócio. Vocês falaram, eu fiquei impressionado dos jovens, né, do interesse dos jovens no agronegócio, Bill. A gente tem visto as faculdades aqui de São Paulo, as faculdades de administração, de economia, até de direito, elas têm criado grupos ligados ao agro, né, ligas do agro. A gente vê isso em várias, no INSPER, na GV, no Mackenzie, na FAAP. E esses jovens têm se interessado pelo agro e procurado nos visitar para conhecer um pouquinho mais. Eu acho que esse boom do agro, né, o agro acho que já, mais no passado, era mais o patinho feio aí da economia, né? Hoje é realmente muito mais valorizado. E tanto que a economia brasileira, quando a gente fala do crescimento da economia, é puxado pelo crescimento do agro, né, nesses últimos anos. O agro tem sustentado o crescimento da economia. Então a gente vê esse interesse crescente realmente dos jovens, o que é muito bom, até porque a questão da agricultura, em muitos países, principalmente na Europa, tem um grande problema de sucessão. Às vezes os jovens, às vezes os filhos, né, de agricultores, às vezes não têm interesse de permanecer na atividade. E aqui a gente está notando esse
esse interesse dos jovens aí, isso é muito, muito bacana para a gente. E, gente, a gente tem um país, né, que são poucos onde existe no mundo, que é onde se planta aqui, tudo dá, tudo... Não é? A gente fala aí, você vê os comerciais, na propaganda, que é do agronegócio, né? Agro é tudo, agro é... Olha, impressionante, porque o Brasil tem essa condição, né? Tudo aqui que se planta praticamente dá, né, gente? Então, a gama é muito grande nesse setor, né? Hoje nós temos um desenvolvimento tecnológico dentro da agricultura, não só da agricultura em si, mas também de toda a cadeia produtiva que envolve, né, todos os elos da cadeia produtiva agrícola. Nós temos tivemos um desenvolvimento tecnológico muito grande, muito surpreendente. Então, as nossas plantações, a atividade agrícola, ela cresceu muito com esse incremental de pesquisa que se teve, né, nos últimos anos, principalmente no final da década de 70 para cá, e que foi se aprimorando com outras técnicas, com a interface que houve, como o Nabil falou agora, né, de outras matérias, das faculdades que estão procurando o agro, interagindo com o agro, porque existe uma grande convergência também entre todos esses assuntos, né? Hoje em dia, você faz a gestão da propriedade. Então, mesmo que o agrônomo que tem uma formação muito eclética e que está pronto para atender, mas existe a interface com outras profissões, com outras carreiras, com outros assuntos, que faz do agro esse grande complexo, né? Que atende o Brasil todo. Não, o Brasil inteiro, exatamente. Mas eu vi que você trouxe números aí, a gente estava até falando há pouco, a gente citou aqui, né, as porcentagens, por exemplo, no agronegócio, exportações paulistas aí, olha que impressionante, que aumentaram aí quase 9%, né? 8,9%, não é isso? Isso. Né? Alcançando aí 14 bilhões de dólares, né? Isso no primeiro semestre, Isso no né? primeiro semestre agora de 2024, né? E contando também, Sérgio, com isso, esse desempenho, ele poderia até ter sido muito melhor. O superávit poderia até estar mais alto, mas nós tivemos um grande problema global aí de preços de commodities, né? Então nós tivemos nos últimos tempos aí uma queda no preço das commodities, que mesmo contentes com saldo positivo, é claro, mas poderíamos ter tido um saldo maior ainda. Agora, o que vale é que também nós aumentamos as nossas quantidades exportadas, né? Então, isso faz também com que haja um certo equilíbrio e a gente continue mantendo esse superávit na balança comercial. Mas São Paulo é essa grande potência mesmo, né? Ele tem mostrado valores muito positivos. Os nossos produtos de São Paulo, como oriundos do complexo sucroalcooleiro, né? A gente usa esse termo sucroalcooleiro, que é o termo que está lá nas normas de importação e exportações, nas nomenclaturas, né? Mas poderia chamar de suco energético, né? No geral, como se fala hoje do setor. O açúcar, né? Nós exportamos muito açúcar, né? É o primeiro produto do nosso ranking aí de exportação. Nós exportamos muito produtos de origem florestal, madeira, celulose, papel, né? São Paulo exporta muito papel, né? Brasil já, quando se fala em nível de Brasil, exporta mais madeira. Então, nós temos aí os sucos, né? Também São Paulo dá um show, né? Sim. Com a produção de laranja. 98% do suco exportado pelo Brasil vem de São Paulo e é o suco de laranja, né? Que São Paulo e Minas produzem, mas São Paulo ainda é o maior produtor. E café, né, Nabil? Temos também o café, que tem assim, tido resultados bastante positivos esse ano, nesse primeiro semestre que a gente analisou, né, com esses números que você está citando. O café teve um ótimo desempenho, tanto em quantidades exportadas, preço também. Então, nós temos produtos na pauta paulista, né, que se sobressaem muito e que tem um destaque muito grande, grande aceitação, né, no mundo todo, né. A gente exporta por uma quantidade de países muito grandes, né? Não que não precise melhorar essa distribuição de países, né? Para a gente também não ter dependências
né, de determinados países para determinados produtos. Mas hoje, por exemplo, com esse conflito político entre China, né, e Estados Unidos, a China hoje dá preferência para a soja do Brasil à soja dos Estados Unidos. Né? Então a gente tem uma situação muito boa nesse sentido. E a questão, Nabil, do governo? Como é que está essa questão do incentivo do governo para o agronegócio? O governo de São Paulo, particularmente, tem uma preocupação hoje com crédito e seguro. São condições, principalmente esse período de mudanças climáticas, né, que a incerteza aumenta, né, a parte de seguro agrícola e crédito é onde a gente tem atuado fortemente. A gente tem um programa dentro da Secretaria da Agricultura que chama FEAP, né, o Fundo de Expansão da Agropecuária Paulista, que a gente faz empréstimos, crédito subsidiado para pequenos produtores. E a gente investe bastante na área da pesquisa. No estado de São Paulo, a gente tem as instituições de pesquisa, né, que de onde a gente é oriundo, e que a pesquisa que tem propiciado esses grandes ganhos que a Marli falou. A gente tem aumentado a produção no estado de São Paulo e também no Brasil, sem aumento de área. A gente tem realmente esse aumento de produção tem vindo por aumento de produtividade. E como você falou anteriormente, né, que o Brasil, onde se planta, tudo dá, aqui a gente tem um clima favorável, né? A gente aqui fala em segunda safra, terceira safra, às vezes de alguns produtos, isso às vezes em climas mais temperados, né? Isso não faz parte da realidade deles. Então a gente consegue ter numa mesma área, né? um ganho de produção, um nível de produção muito elevado. A Marli também citou aqui que a partir da década de 70 a gente teve um grande avanço. Até a década de 70 o Brasil era importador de alimentos, né? Hoje nós somos o grande exportador de alimentos do mundo. Quer dizer, a gente em 50 anos praticamente aí, teve uma virada bastante forte, né? E aí a gente tem essa vocação de produção agrícola. No estado de São Paulo, a Marli citou já os principais produtos, mas aqui é uma produção muito diversificada. São Paulo tem essa característica de ter uma produção muito diversificada. A gente tem como carro-chefe o setor sucroalcooleiro, né, principalmente na exportação, a gente fala exportação de açúcar principalmente. A gente tem a exportação de produtos florestais, né, papel e celulose aqui, principalmente em São Paulo. Depois vem o setor de soja em terceiro lugar, carnes em quarto lugar, carnes em São Paulo, principalmente carne bovina. E depois a gente tem os sucos, São Paulo sucos de laranja, líder mundial na produção de laranja. E o café, que é um produto tradicional aqui de São Paulo, vem na sexta posição. Quer dizer, seria o ranking aí dos principais produtos exportados pelo estado de São Paulo. Esse ranking vem se mantendo nos últimos anos. É mais ou menos, às vezes muda um pouquinho a posição ali, né, entre intermediária, mas destacadamente o setor sucroalcooleiro aproximadamente 37%, 40% normalmente da nossa balança comercial de São Paulo é setor sucroalcooleiro. E outra coisa também, só para, pensando sempre em ser mais didático, né? Quando a gente fala de balança comercial, a gente está sempre pensando num produto, numa multiplicação entre quantidade e preço. Então, às vezes, a gente consegue exportar mais, mas se os preços estiverem menores, às vezes você não tem um aumento na balança comercial. Sim. E esses preços dependem do mercado internacional, né? Então, a gente acompanha, como a Marli falou, a gente está com algumas commodities aí com preço abaixo no mercado internacional, mas para São Paulo, que a gente tem uma produção muito forte de açúcar e laranja, são dois produtos que estão com preço bom no mercado internacional atualmente. Então, eu acho que isso que ajuda São Paulo a estar destacado aqui nesse ranking dentro do Brasil, né, como o segundo maior estado exportador do Brasil. Então, esses, no caso, são os produtos, os principais produtos, no caso agrícolas, que impulsionaram aí o agronegócio em São Paulo, nesse primeiro semestre de 2024, é isso? Sim, mas isso tem se repetido já nos últimos anos. Assim, esse ranking não tem sido muito alterado. Aumenta um pouquinho a porcentagem, é mais ou menos essa ordem. E esses resultados que a gente fala que aumentou 9%, né, 9,4% no saldo da balança, é um resultado muito bom, porque o resultado do ano passado foi estupendo, né? Quer dizer, a gente superar o resultado do ano passado, né, já tem que ser muito valorizado. Praticamente a gente tem feito recorde sobre recorde nesses últimos anos, né? Praticamente cada ano a gente tem um resultado bom no ano seguinte a gente supera esse resultado bom, no outro ano supera. Quer dizer, a gente tem tido resultados realmente exuberantes aí dentro da balança comercial de São Paulo e do Brasil também. E qual foi o impacto, no caso das exportações aí de produtos agrícolas, né, aqui no caso paulista, aqui nesse primeiro semestre de 2024?
Bom, o impacto é o que a gente falou, são esses resultados positivos, então. né? São Paulo participando aí com 17% das exportações mas é que você brasileiras. tinha falado naquela hora, Marli, que poderia ter sido, né, até melhor. O faturamento, eu digo, sim, a gente em termos de exportação. um dos grandes problemas que nós tivemos foi essa questão de queda de preço de commodities, que você foi mas explicando. o Brasil continua, como o Nabil também comentou, continua exportando em quantidades sempre maiores, né? Ele tem sempre elevado as quantidades exportadas, né? Isso impacta muito, porque as exportações, você traz rentabilidade aos produtores, né? Quando você tem um saldo positivo, quando você consegue vender os seus produtos que remunere os custos de produção da cultura dentro da propriedade, que remunere os gastos pós-porteira, né, para exportar, de fretes e tudo mais, isso é um impacto muito positivo. Nós tivemos um aumento no valor de produção bastante impactante, mais de 10%, né, no ano de 2023. E no valor de produção global dos produtos do estado de São Paulo. Então, isso significa um resultado bastante positivo em relação à renda dos produtores. Porque quando você também melhora a renda das propriedades, você melhora condições de vida, você melhora outros setores da economia dentro de uma mesma cidade, de uma determinada região. Então, você acaba impulsionando também aí outros setores. Então, o impacto tem sido assim, bastante positivo e refletindo bastante nos outros setores da economia. Em termos de representatividade também, a gente foi citado, mais de 42% das exportações de São Paulo vem do agro, né? Quer dizer, a gente tem uma representatividade muito grande. Muito grande. Quando olha em termos de Brasil, praticamente mais de 49%, praticamente 50% das exportações do Brasil vem do agro. Então, assim, quando a gente olha de balança comercial, realmente o agro é o setor que mais tem presença, né, numericamente, e também como alcance, né, com essa diversidade de destinos que a gente exporta. Quer dizer, exportações, para que países o Brasil, qual o país, no caso, o Brasil mais exporta? No agro, São Paulo, mas também o Brasil, o principal destino é a China. É a China, então. A China. Em segundo lugar vem a União Europeia, Estados Unidos, aí que são muito próximos os dois, em segundo e terceiro lugar. Aí já bem mais distante vem um conjunto de países aí do Oriente Médio, da Ásia principalmente. E uma coisa interessante quando a gente olha os destinos das exportações do agro de São Paulo, quando a gente olha os nossos vizinhos aqui da América do Sul, da América Latina, eles não têm uma posição entre os primeiros colocados. Acho que o primeiro que aparece, quando cada mês vai mudando, né, o ranking, mas acho que aparece lá pelo 15º lugar, 16º lugar o México, Chile, Colômbia, Argentina. A gente vê que a gente não tem aquela exportação de vizinhança, né? A nossa exportação, até pelo tipo de produto que a gente exporta, né, acaba indo para países, principalmente Europa, Estados Unidos e Ásia. E a demanda agrícola interna dos produtos, né, em São Paulo, os produtos agrícolas, no caso, ela mudou de 2024 em comparação com 2023? Olha, essa é uma questão que a gente tem que levar em consideração vários fatores, né? É a renda das famílias, né? Então, a demanda por alimentos, né? Agricultura, e a renda agrícola e também a questão da inflação, que é ocasionada por vários fatores, e dentre deles a questão climática, né? Porque se você tem aí perda de produção e tudo já interfere também na demanda, produção, né? Aumenta os preços, interfere na demanda da população, porque a tendência da população é substituir produtos, né? Então, quando o produto que usualmente consome, o preço está muito alto, ela vai por outros de preços melhores que caibam dentro do seu orçamento familiar. A gente não tem um estudo, lá do IA, não temos um estudo específico sobre essa questão de demanda, de aumento ou diminuição de demanda, principalmente por esse ano, porque o ano agrícola está terminando agora, né? Em agosto
a gente tem o calendário agrícola se iniciando com, né? Então, todos os estudos, todas as verificações a esse respeito de aumento de demanda, tudo mais, a gente vão ser feitos daqui para frente até o final do ano. Mas eu acho que com a queda da inflação que a gente tem acompanhado aí e o alimento tem um peso bastante grande, a gente acredita que a demanda aumente. Estava falando de agricultura agora, a agricultura familiar também, ela deu uma... Né, isso ajudou muito o Brasil a exportar, porque isso tem tido, né, um peso grande, né? Sim. Na questão do agronegócio, a agricultura familiar. Sim, é porque a agricultura familiar, ela acaba produzindo mais os produtos de consumo doméstico, né? Não produzem produtos para exportação. Quando a gente fala de feijão, né, fala de outros alimentos mais ligados ao consumo interno, né? E mais ligado também às questões culturais, regionais, né? Então, nós temos essa grande participação da agricultura familiar, um grande número, né, de propriedades e produtores, e que trabalham mais produzem mais no consumo doméstico e que batem recordes aí, né? Realmente atendem bem a demanda por esses produtos. E aí, Nabil, essa parte governamental, eu estava falando naquela hora do governo, do papel do governo, mas as políticas governamentais, elas no desempenho, como é que foi do agronegócio paulista, ou como é que tem sido, né, no caso aqui, nesse período desse primeiro semestre de 2024? A gente nota, nos últimos anos, uma grande incorporação de tecnologia, mesmo nos pequenos produtores. Quer dizer, a gente tem uma cadeia de extensão rural, né, que são as nossas casas da agricultura, a CAT, né, que é o Departamento de Extensão Rural da Secretaria da Agricultura aqui de São Paulo, que acaba levando resultados da pesquisa, inovações, informações de crédito, todas as informações técnicas para os agricultores. E com a informática, né, com o acesso à informação que hoje está disponível, a gente nota assim, que aquela grande diferença técnica entre o pequeno, a lógica de diferença de equipamento, de investimento, sempre vai existir entre o pequeno e o grande, mas de conhecimento técnico a gente está conseguindo levar muito mais informação para o pequeno, e isso tem se refletido aí na parte de produção, produtividade, né, e tá incorporando eles cada vez mais no acesso. A tecnologia, ela tem ajudado muito na questão... eu vejo aqui esses drones, enfim, tudo que tem... É impressionante. Eles têm criado aí drones que, né, pegam a plantação toda e conseguem... Eu estou impressionado, eu vi um vídeo disso há pouco tempo que eu falei, caramba, como é que... Olha que ponto... Né? E isso faz com que aumente ainda mais a produção, né? E o país tenha mais condições de exportação. A tecnologia, ela contribui muito para isso? Sim. A gente tem aqui em São Paulo a AgriShow, que é a maior feira, né, de agricultura aí da América Latina. Acontece em maio, sempre até numa unidade nossa, uma unidade Centro de Cana, lá em Ribeirão Preto. E a gente viu nesse ano realmente isso que você está contando, né? Os drones, né? Essa parte de tecnologia. E esses drones são usados para diversas finalidades, né? Pode ser para pulverização, pode ser para levantamento de informações, pode ser, depende do tipo de utilidade que a gente está buscando. Conseguem mapear, mostrar quanto você tem, a quantidade de produção, exatamente, quanto você vai ali jogar os fertilizantes para produzir. Eles conseguem calcular tudo isso. Exatamente. Numa precisão impressionante. Isso tem mudado, isso mudou, com certeza está mudando a maneira de se, né, fazer o... Sim, em São Paulo, nós tivemos um avanço muito grande quando foi extinta a queima da cana no estado. Isso permitiu que os investimentos, né, em mecanização fosse muito grande e praticamente todas as propriedades hoje que produzem cana colhem o seu produto mecanicamente. E isso, né, o maior uso de máquinas propiciou um aumento muito grande do uso dessas novas tecnologias, desses sensores, dos mapeamentos, porque a partir do mapeamento de uma colheita de cana ou de qualquer outro produto, você tem condições
de fazer todo um planejamento, né, da sua cultura para fazer essas aplicações de produtos, seja fertilizante ou defensivos, a taxas variadas, trabalhar com a diferenciação de tipos de solo em termos de fertilidade, umidade e uma série de outros parâmetros. Então, isso abriu um leque de possibilidades muito grande. Esse é um exemplo da cana, mas nós temos o uso muito grande em várias culturas do estado. Perfeito. Olha, a gente vai fazer um breve intervalo, mas a gente volta para continuar falando sobre o agronegócio, tá bom? Perfeito. Bom, é um instante só, pessoal. Nós voltamos daqui a pouquinho com mais aqui essa entrevista falando sobre o agronegócio. É um instante. Muito bem, estamos de volta com a Lesp em Pauta, hoje conversando, batendo esse papo aqui sobre agronegócio. Eu estou aqui com o Nabil, né, e também aqui com a Marli, que são duas feras nesse assunto aqui. E eu queria já falar, aliás, você me lembrou bem, sustentabilidade. Né, o Nabil tinha me lembrado aqui. Como é que é a questão da sustentabilidade no agronegócio? Não, o agronegócio, ele tem aqui em São Paulo, e acho que no Brasil, de uma forma geral, um desenvolvimento sempre associado com a preservação. A gente tem uma legislação ambiental bastante rigorosa no Brasil, né, o nosso Código Florestal, e a gente tem aqui em São Paulo uma exigência, por exemplo, de 20% de reservas, né, e a gente está sempre acima desse patamar. Quer dizer, a gente tem conseguido produzir respeitando o meio ambiente. Né? Lógico que a gente pode ter algum problema aqui ou ali, um abuso de um produtor ou outro, mas de uma forma geral, olhando o global da produção, a gente tem uma produção bastante sustentável dentro do estado de São Paulo e no Brasil de uma maneira geral. São Paulo até está um pouquinho acima nesse rigor. Nós temos uma legislação estadual também bastante rigorosa, mas eu acho que a gente consegue aumentar a produção normalmente sem aumentar a área de produção. A gente tem conseguido esses ganhos através da produtividade. Isso é bom. Vamos falar também da questão climática, né? Isso é muito importante. A questão do clima no agronegócio. Sim. Bom, as mudanças... O que influencia as mudanças? Né? A agricultura é um dos setores mais afetados pelas mudanças climáticas. Né? Praticamente toda a nossa produção é ao ar livre, né? Então a gente depende muito do clima, né? Então a gente tem uma preocupação e providências que a gente tem que tomar em termos de pesquisa, em termos de desenvolvimento de variedades, para poder conviver com esse novo patamar climático. Né? A gente tem um regime climático que tem sido modificado, nos últimos anos, e a gente tem dentro da pesquisa, buscado desenvolver variedades mais resistentes ao clima, porque quando a gente fala do clima, o clima afeta desde o solo, dos nutrientes, né? Uma série de elementos ali importantes para a gente analisar em termos de agricultura. E, por outro lado, ele tem desenvolvido um programa de irrigação. Para a irrigação do estado de São Paulo, e também a gente fala no Brasil, mas no estado de São Paulo, onde eu acho o estado que tem maior quantidade de irrigação, ainda é muito baixo, comparando com outros países. E a irrigação é o que garante a gente não ficar dependendo tanto do regime de chuvas, né? O produtor, ele investe seu dinheiro, seu tempo, faz seu planejamento, e depois tem que ficar olhando para o céu, esperando chover, chover a hora certa, a quantidade certa. Então, a gente com a irrigação, a gente minimiza esse fator, né? A gente tenta dar resposta, a gente tenta desenvolver pesquisa e outras linhas, como eu falei, a gente tem crédito para irrigação, a gente está tentando facilitar para o nosso produtor conseguir produzir, que é o que ele sabe fazer. E Marli, a questão aí no caso da mão de obra, o que mudou? Ou se mudou, né, nesse caso, a questão de mão de obra no setor agrícola? Houve alguma... Sim, nos últimos anos a gente tem observado uma grande mudança, principalmente com a mecanização, né, com a mudança nos sistemas de produção, na forma de se produzir.
esse advento da mecanização da cana-de-açúcar, né, ele é assim, marcou, né, bastante essa questão do uso da mão de obra, e isso fez com que houvesse uma necessidade de você tecnificar essa mão de obra, você dar conhecimento a essa mão de obra, porque mesmo que a cana, no caso, que tinha um número muito grande de trabalhadores, ela absorvia trabalhadores de outros estados, mas tinha um grande... As boia-frias, né? Os famosos boia-frias, né? E que vinham de outros estados, mas existia um número muito grande daqui de São Paulo, e mesmo esses de outros estados, essa mão de obra ela foi reaproveitada, né, nessa nova forma de produzir. E a gente, como as empresas têm utilizado um número maior de tecnologia, aprimorado os seus sistemas de produção, a gente vê que tem aumentado essa exigência em termos de treinamento, de conhecimento, de especialização dessa mão de obra, né? E, por outro lado, nós temos também algumas culturas no estado de São Paulo que absorvem muita mão de obra, por exemplo, no processo de colheita, onde o processo de colheita não foi mecanizado. É o caso da laranja, o caso do café, o caso da borracha, né? Então, nós temos aí tido até alguns problemas por falta de mão de obra nesse sentido, né? Porque realmente o produtor ele tem tido uma dificuldade muito grande para contratar esse tipo de mão de obra. Mas por quê? Essa dificuldade de contratação? Você pode dizer são salários baixos. E outras é o tipo de trabalho. Né? O trabalho manual ele já não é tão atrativo, né? Principalmente para os jovens. A gente tem aí uma população muito jovem, né? Ativa hoje, e os jovens eles procuram outro tipo de atividade, né? E procurando, como você mesmo falou, né? Dessa juventude dentro do agro, né? Então a juventude dentro do agro está buscando outros tipos de postos de trabalho, já com certas especializações e tudo. E a gente tem casos, o salário é um grande problema. Na borracha nós tivemos um grande problema em São Paulo esse ano, por causa dos preços muito baixos pagos ao coágulo, e o sistema deles é de parceria. Então, o colhedor, aquele que sangra, ele faz uma parceria com o dono da propriedade e ganha uma porcentagem da produção. Então, como o preço estava muito baixo, também não ficou atrativo para esse tipo de trabalho. Então, a gente tivemos uma perda aí em termos de mão de obra. Então, essa questão da mão de obra é um setor ainda que precisa dar uma reorganizada de acordo com os sistemas que estão sendo adotados hoje, né, de produção, aí dentro das diferentes culturas. Essa questão da variação, né, de preço dos insumos agrícolas, o que eu digo assim, ela variou ao longo desse primeiro semestre, por exemplo, os preços dos insumos agrícolas? Nós tivemos um aumento durante a pandemia, né? Ela causou assim um desequilíbrio tão grande em relação somente a preços, né? E principalmente a preços de insumos, que a gente ainda está se recuperando disso. A gente mal tinha se recuperado daquela questão da greve dos caminhoneiros, que também elevou demais os preços dos insumos agrícolas. Aí chegou a pandemia, né? Porque os preços já estavam num patamar alto, não tinham voltado aos mesmos níveis de 2018. Já estava assim pela questão dessa questão, né? E aí chegou a pandemia, nós tivemos esse grande problema de importação. Dos caminhoneiros, né? Dos caminhoneiros. Já importação de fertilizantes. Já estava acima. Ela não tinha conseguido, o preço dos insumos, ele não tinha conseguido retornar aos mesmos patamares de 2018. Quando começou a ter uma certa melhora nesse sentido, aconteceu a pandemia da Covid-19, então houve todo esse desequilíbrio novamente, principalmente da dependência de produtos que a gente tem importado, né, onde os preços de fretes ficaram muito altos. Então, para você importar fertilizantes, para você importar matéria-prima para defensivos, e dentre tantos outros que se usam, então os preços subiram muito.
e faltaram componentes para máquinas. Então, para comprar máquina, você pagava, além de um preço maior, tinha uma longa fila de espera. Então, houve assim, um grande problema que impactou demais no preço dos insumos, tanto que os custos de produção chegaram a crescer até em torno de 40%, os custos de produção das culturas. Então, esse impacto foi muito grande. Esse ano, a gente, calculando os nossos custos de produção, o IA calcula custos de produção das diferentes atividades do Estado. Inclusive, vou fazer uma propaganda, tem até um software disponibilizado, um aplicativo disponibilizado, né, no nosso site e também nas lojinhas aí dos smartphones. Para cálculo de custos de produção das propriedades, aí o produtor tem a oportunidade de planejar aí e controlar seus gastos. Então, os custos de produção, esse ano, eles estão retornando. Nós tivemos um arrefecimento, né, nessa questão, mas a gente ainda teve problemas com as máquinas, então os preços subiram, ainda não estão muito bons para quem compra, né, para quem vende é uma outra visão. Então, estamos aguardando, né? Agora também com essa questão de normalização de peças, de componentes, né, eletrônicos, principalmente, que andou faltando aí na questão de máquinas. Mas a gente tem já sentido uma certa estabilidade, aí, uma melhora nos preços dos insumos. E acaba impactando em tudo, né? Porque o custo aumenta, os preços aumentam, então é bastante complicada essa situação. Eu queria até que o Nabil falasse essa questão do impacto da variação cambial né, nas exportações aí do agronegócio paulista. Quando a gente olha para as exportações, esse ano a gente teve uma apreciação aí do câmbio, né, 10% praticamente de aumento do dólar em relação ao real. Quando a gente olha para as exportações, isso é bem-vindo, né? O agricultor recebendo o dólar, ele está recebendo mais reais. O dólar está quase R$6, né, praticamente. Mas, por outro lado, quando a gente pensa nas importações, produtos que a gente depende, insumos, como a Mari estava falando, né, fertilizantes e outros produtos que a gente importa, acaba encarecendo bastante. Então, isso pressiona os custos de produção também. Às vezes ele pode receber mais lá na frente, mas também os custos de produção também são aumentados. Quando a gente fala de fertilizantes, também tem sempre que lembrar que a cadeia de fornecimento de fertilizantes foi muito afetada pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né, que são os principais, são players muito importantes aí nesse mercado de fertilizantes. Então, que isso já cresceu o custo do produto em dólar. Além de, sempre que você tem guerra, esses problemas, o custo do frete aumenta, né, por causa dos riscos. Então, tudo isso acaba impactando, né? Então, a gente é o que acabou pressionando aí nos últimos anos, inclusive esses custos de produção que a gente acompanha lá no Instituto de Economia Agrícola. Esse ano a gente está com um quadro mais, já vai se acomodando, né, porque é uma situação que já vem acontecendo há alguns anos, e a gente tem que observar essa variação cambial. Né? A gente tem um câmbio que se comportou bem aí em 2023, mas 2024 começou a subir um pouquinho, e o mercado vai se ajustando. Né? Mas, às vezes, para um produtor que ele importa e depois ele exporta, de um lado ele vai ter mais custos, mas de outro lado também vai ter mais receita. Mas nem todo mundo tem esses dois mecanismos. Tem gente que só importa, tem gente que só exporta. Então, o impacto é diferente para cada setor. Né? E quais são as tendências emergentes no agronegócio agora, né, para o segundo semestre de 2024? Bom, nós estamos aí esperando esse início de safra, né, de verão, né, que é a nossa grande safra, que a gente tem a maior diversidade de produtos em termos de número de produtos e quantidades produzidas, né? E, bom, a gente tem alguns produtos emergentes que a gente tem visto aí no mercado, mas nós não temos assim números, não temos agora no momento para passar isso para você. Mas dá para ter essa grande preocupação com a sustentabilidade, como o Nabil falou. Então, nós vamos ter, sim, produtos muito pensando nessa questão clima, né? Muito pensando nessa questão de variação cambial, que a gente tem uma previsão aí do dólar continuar alto, né, até o final do ano, pelo menos, o que se fala, né, aí.
Então a gente está assim meio que nesse momento na expectativa. Mas são expectativas boas, embora tenha algumas dificuldades, são expectativas boas de que novos produtos, novos processos aí sejam lançados, inclusive, né, pelos nossos institutos de pesquisa. Sim. A gente tem aí muitos projetos em andamento, o pessoal preparando aí muita coisa aqui para o estado de São Paulo. A gente observa também os bioinsumos, né, uma tendência, por exemplo, quando fala em fertilizantes, em geral são baseados em químicos, né, uma tendência aí de desenvolvimento de biofertilizantes baseados em produtos agrícolas. A gente tem uma questão da transição energética também, né, tentando mudar a matriz energética usando fontes renováveis, a gente tem aqui em São Paulo a cana-de-açúcar com o etanol, mas tem várias outras formas de bioenergia. Então a gente tem alguns fenômenos que a gente vai assistindo, né? Mas são coisas que às vezes não acontecem assim de um ano para o outro. São processos um pouco mais longos que a gente vai acompanhando a direção para onde eles estão indo, né? Então essa parte dos bioinsumos e a parte da transição energética são desafios que a gente tem assistido. E quais foram, não sei, as parcerias ou as principais, né, no caso, parcerias aí estabelecidas no agronegócio agora nesse semestre, ou agora para 2024? Eu vou falar um pouco da parte de inovação, né? A gente aqui, a inovação, pensando na área de pesquisa que a gente trabalha, é fundamental, né? A gente, dentro da Apta, a gente criou, há 2 anos atrás, um sistema que chama Apta Hub, que são alguns espaços para desenvolver, para propiciar a inovação. E quando a gente fala hub, a ideia de hub é de conexões mesmo. Então, quando você falou de parcerias, parcerias com empresas, parcerias com universidades, com agências de fomento, até com entidades internacionais. A gente tenta criar um ambiente para fazer essas parcerias, né, essas conexões. A gente aqui no estado de São Paulo, a gente estabeleceu 7 unidades do Apta Hub. A gente já inaugurou 6, até aproveitando também para fazer propaganda. Na semana que vem a gente inaugura a última unidade aqui, que vai ser na cidade de São Paulo, a primeira na cidade de São Paulo, que vai ser dentro do Instituto Biológico. A gente vai inaugurar no dia 7, na semana que vem pela manhã. E a gente completa esse ciclo de instalação das unidades. E aí a gente vai ter todas operando. A gente tem 4 unidades em Campinas, que é onde a gente tem muitas instituições de pesquisas nossas em Campinas. Nós temos uma unidade em Ribeirão Preto, uma em Santos, e a 7ª unidade, essa que a gente vai completar esse bloco de inaugurações, que vai ser aqui em São Paulo, aí no Instituto Biológico. Depois, nosso secretário, Guilherme Piai, tem se entusiasmado e falou que depois a gente vai abrir mais algumas aí em outros pontos do estado. Mas essa primeira fase que a gente tinha, essas 7 previstas, a gente conclui agora na próxima semana. E a gente voltando a falar de preço, eu queria saber de preço, né, Marli? Qual foi o impacto dos preços internacionais, né, sobre a competitividade dos nossos produtos agrícolas? Eu digo aqui de São Paulo, produtos agrícolas paulistas. Como eu já comentei, né, em relação a essa questão sobre a balança comercial, realmente os preços das commodities eles tiveram quedas e foram assim em diferentes níveis, né? E nós tivemos, por exemplo, uma queda um pouco no preço. Deixa eu ver aqui se eu tenho na minha colinha. Não, na minha colinha eu tenho alguns resultados, né? Por exemplo, da soja, nós tivemos uma queda em relação ao mês de junho, uma queda de 26%. Né? Nós tivemos no açúcar uma queda de 3,6%, e na carne de boi nós tivemos uma queda de 18%. Mas, por outro lado, nós tivemos grandes aumentos, por exemplo, no suco de laranja, que nós tivemos aí um ganho de 55%, no café verde, 45%, na celulose nós tivemos um aumento aí no desempenho de 104%. Então, os preços, na verdade, tem algumas questões pontuais, né, geopolíticas, ou pontuais em termos de países, por exemplo, que competem, no caso do açúcar. O Brasil, nós tivemos um grande ganho aí de quantidade,
porque a Índia deixou de fazer entregas de açúcar, né? E a Austrália não deu conta também de suprir esse mercado, e o Brasil entrou com uma boa quantidade de açúcar, né? Isso está favorecendo bastante a nossa safra desse ano, que é bastante açucareira. Né? O etanol, eles estão dando preferência em produzir açúcar e etanol, menos etanol. Então a gente, mas isso agora já tem uma projeção, por exemplo, do mês de julho, de aumentos de exportação, por exemplo, da soja, como eu comentei, que a China tem dado preferência para a soja brasileira. Então essa questão de preços e quantidades, eles varia muito ao longo do ano no mercado, mas a grande esperança agora é que para o segundo semestre a gente tenha uma melhora em relação a essa questão. Isso é bom. Fala. Eu ia falar só que a soja, né, é um dos produtos mais impactados aí esse ano. Primeiro que a gente vai ter uma produção menor do que o ano passado por questões climáticas. A gente também vem batendo recorde de produção de grãos aqui no Brasil nos últimos anos. Esse ano, provavelmente, a gente consegue repetir o valor do ano passado, né? A expectativa é de uma produção um pouco inferior à do ano passado. E os preços não estão bons. Então, quando a gente olha para a balança comercial do Brasil, onde a soja é o principal produto, a balança comercial do agronegócio brasileiro, ela está andando de lado esse ano. Ela não está superando a do ano passado, está mais ou menos próximo. São Paulo, por ter esses produtos, principalmente açúcar e laranja, né, que são produtos que estão indo bem, o café que está indo bem, a gente está com esse crescimento de cerca de 10%. Mas, como a Marli falou, os últimos meses aqui, principalmente maio e junho, os últimos 2 meses desse primeiro semestre, são meses que não foram muito bons para a exportação do agro paulista. Essa mudança da gente climática, a gente não sabe nem quando, né, quando você está já direito no verão, no inverno, outono, primário, você dá uma loucura, né? Isso afeta muito, né? A questão de produto, do crescimento, que eu queria saber, do crescimento no setor da agricultura, né, orgânica. Como é que foi? Teve o crescimento nesse primeiro semestre de 2024, nesse setor da agricultura orgânica? A agricultura orgânica a gente já vem de um tempo para cá sentindo esse crescimento, né? Principalmente agora com essa questão aumentada da sustentabilidade, como o Nabil falou, da produção de bioinsumos, né? Então a gente vem ocorrendo já um processo não só de tecnificação, mas de aperfeiçoamento, de especialização na forma de produzir o orgânico. Hoje o orgânico ele não é mais aquele orgânico, né, de produtos feinhos, com uma aparência má, de tamanhos fora de padrão. Hoje ele já está mais competitivo e existe também um consumo maior, né? A população mais consciente, mais ligada à questão ecológica e de sustentabilidade também ela tem consumido mais, né? Então a gente vê aí que continua em expansão sempre. E é muito ligado àquilo que você perguntou antes sobre a agricultura familiar, né? Em geral esses orgânicos em geral estão associados com pequenos produtores. E outra coisa que eu queria saber, estavam falando de álcool, né, da questão de dar prioridade ao açúcar, do que o etanol, tudo, mas eu queria saber, o setor de biocombustíveis, ele teve algum destaque no agronegócio nesse primeiro semestre, por exemplo, de 2024? Teve algum destaque biocombustível? Essa questão dos biocombustíveis tem tido assim, um grande esforço, né, das entidades envolvidas nesse trabalho da transição energética. Então, a gente tem visto que existe assim, uma grande união no setor para que cada vez mais o etanol, né, faça parte e seja assim, que abarque todo esse arcabouço, que abarque toda essa questão energética, de transição energética. Então a gente tem visto, né, inovações, a gente vê, você tem o carro elétrico, você tem outros tipos aí de tecnologias para que seja feita essa transição energética. Mas o setor
do etanol, né? Ele tem trabalhado bastante para que essa questão da matriz energética brasileira tenha cada vez maior participação, né, do produto. E muitos esforços também para aproveitar resíduos do setor produtivo. Sim. No próprio setor da cana-de-açúcar, a gente produz etanol, lógico, a partir da cana, mas o resíduo do sistema tem sido usado para gerar energia, não só no setor sucroalcooleiro, como também no setor de carnes, no setor de frangos, em vários setores, buscando esse aproveitamento dos resíduos, que é bom ambientalmente, é um ganho a mais para o produtor, economicamente é bom. Então acaba sendo elas têm um esforço para conseguir a viabilidade disso, mas quando você consegue implementar, é um ganho de diversos aspectos. Só para a gente está chegando já ao final do programa, para a gente encerrar, eu queria saber da questão das iniciativas de crédito e financiamento para esse setor, né, nesse primeiro semestre de 2024, e também quero saber para o segundo semestre de 2024, né, o que a gente espera. Né? Eu acredito que o agronegócio deva crescer até o final desse ano mais ainda. Né? A gente tem notado, quando a gente analisa o crédito para o setor agrícola, uma participação cada vez maior dos bancos privados. A gente tinha historicamente uma participação de crédito dos bancos públicos, né, principalmente o Banco do Brasil, com uma presença muito forte no crédito. Hoje os bancos privados passaram também a emprestar bastante, além das cooperativas, né? Você tem grandes cooperativas de crédito, hoje grandes cooperativas que também financiam o setor. Né? E a gente ainda tem um baixo índice de crédito para o setor agrícola. Né? O setor agrícola é muito dependente de investimentos. E a gente tem procurado associar créditos e seguro, né? Sempre o seguro, até para garantir o crédito. São coisas que devem caminhar juntos. E como eu falei antes, até o seguro agrícola aqui no Brasil não é uma tradição, né? A gente tem um baixo nível de seguros agrícolas em comparação com outros países, e a gente tem evoluído nisso. Quer dizer, no estado de São Paulo, a gente tem algumas agências que trabalham dentro do governo para isso, né? Como eu falei, tem um fundo especial, tem um fundo de expansão do agronegócio paulista, o FEAP, que busca atender pequenos produtores, e no Desenvolve São Paulo, né, que é uma agência de desenvolvimento do estado, Desenvolve SP, a gente já tem outras linhas já para faixas um pouquinho maiores, buscando atender diretamente. Mas normalmente isso é mais papel do setor financeiro, que vai emprestar de acordo com o interesse econômico mesmo. Né? Claro. Marli, você quer complementar mais alguma coisa antes da gente encerrar o programa? Não, nível de estado de São Paulo, né, o Nabil colocou muito bem, e nós tivemos há poucos dias o lançamento do Plano Safra, né? Inclusive amanhã o Instituto de Economia Agrícola vai transmitir pelo YouTube uma discussão sobre isso, esse novo Plano Safra. Então estamos aí nas expectativas, né? Houve aumento de valores, mas a gente está estudando ainda como que isso vai ser distribuído e aí chegar ao produtor, né? Porque a gente vê que alguns gargalos existem nessa questão do acesso, né? Então a gente precisa se discutir um pouco isso. Perfeito. Nabil, Marli, queria agradecer a participação de vocês aqui no nosso programa. Obrigado pela presença e espero os dois aí num próximo programa para a gente continuar batendo esse papo, falando, talvez, dentro do agronegócio ou sobre um outro assunto. Tenho certeza que, né, a gente vai estar... Vocês, com certeza, dominam como dominaram esse assunto agora do agronegócio. Obrigado pela participação de vocês aqui. Obrigada, né? Nós agradecemos o convite e até a próxima. Né? Com certeza, Nabil, obrigado. Obrigado, Sérgio. A gente tem bastante coisa para falar sobre os institutos de pesquisa de São Paulo. Tem muita pesquisa interessante. Vamos ver se numa outra oportunidade a gente continua explorando esses assuntos. Vamos marcar para a gente fazer esse programa. Tá bom. Obrigado. Muito obrigado. Aos dois. O Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até.